Câmeras em condomínios. O síndico pode ou não liberar o acesso à imagem a todos os condôminos? Olá, eu sou o Adriano, esse é o canal Leis e Aplicações, um canal onde comentamos os principais temas do direito e as principais decisões judiciais, atualizações de leis e demais notícias. Com relação a esse tema, o que nós podemos dizer é o seguinte: em primeiro lugar, onde vai instalar essas câmeras? Quais imagens vai se ter acesso? Então, por exemplo, caso as imagens sejam de áreas exteriores, por exemplo, quando o condômino vai sair do condomínio e tem as câmeras com acesso inclusive por celulares, então ele pode ver pelo lado de fora do condomínio se tem uma movimentação estranha, se tem pessoas passando, se a rua está deserta, principalmente para quem volta de faculdade à noite, no início da madrugada, chegando tarde. É importante ter esse acesso a imagens. Então, se as imagens são externas, pode ser liberado a qualquer morador. E quando eu falo morador, é porque nós temos o condômino e temos o não condômino. O não condômino que eu estou me referindo é o locatário, é o comodatário. Então, é nesse sentido. Agora, com relação a imagens internas, se for, por exemplo, em um prédio e as imagens são de garagens, acesso ao hall, elevadores, tais imagens, eu quero deixar claro aqui que não existe uma regra, uma lei específica que trate sobre esse assunto que proíba ou que permita. Nós vamos usar aqui agora alguns exemplos para que você tire suas conclusões. Digamos, por exemplo, que um determinado condômino quer ter acesso às imagens para verificar se o seu cônjuge ou companheiro está atraindo, está levando pessoas diferentes para o condomínio, para a sua unidade. Você percebeu aí a relevância de inicialmente não divulgar as imagens? Quer ver uma outra questão? Eu sou condômino do apartamento 101 e eu tenho uma intriga, uma rixa com o condômino do apartamento 501. Então eu quero ver a hora que ele sai, a hora que ele chega, a hora que ele está no corredor, justamente para que eu possa surpreendê-lo de alguma forma, pegando ele desprevenido, ou enviar alguém para que faça alguma coisa, dê um susto na pessoa. Daí nós vemos o seguinte: primeiro ponto, o que nós temos que destacar é que a Constituição Federal, já no seu artigo 5º, no inciso 10, diz que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem de pessoas, assegurando o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Percebe-se aqui que já existe uma limitação com relação a imagens de pessoas. Aqui não está dizendo que é proibido, mas traz uma limitação. Diante disso, o que eu indico assim particularmente é que tais imagens sejam liberadas somente em casos particulares. Primeiro ponto, nós vamos ter que ver o seguinte: o ideal é que você jogue para a Assembleia decidir sobre isso, trazendo os pontos bons e os ruins, vantagens e desvantagens de cada opção. Por exemplo, se liberar para todos o acesso às imagens, em algum momento você vai ter a honra, a imagem de algum condômino na sua privacidade invadida. E isso vai ensejar em ação contra o infrator e vai refletir também em ações contra o condomínio. Se for uma coisa simples, por exemplo, eu deixei meu carro lá no estacionamento e eu chego e ele está arranhado, e eu peço ao síndico para que verifique nas imagens se existe algum indício, se mostra alguém riscando o carro. Nesse caso, o síndico pode ir lá, conferir e falar realmente existe e passar para o condômino, porque ele vai inserir em um processo judicial. E o ideal é que inicialmente o síndico já peça o boletim de ocorrência ou o próprio processo judicial. Isso porque a ausência das imagens não impede de entrar com ação judicial. O condômino pode naturalmente entrar com ação e colocar na petição inicial, indicar ao juiz que as imagens serão cedidas pelo condomínio somente após a instauração do processo e juntar posteriormente no processo, isso sem prejuízo nenhum ao processo ou à parte. Esta é a melhor forma que o condomínio deve agir. Ainda que aprovado em assembleia, o ideal é que apenas nessas áreas comuns que dão acesso a halls, elevadores e a demais áreas do condomínio como churrasqueiras, piscinas e academias,
somente o síndico tem acesso e libere as imagens mediante petição do interessado, que é o seu requerimento, e com boletim de ocorrência justificando ou processo judicial para justificar a liberação de tais imagens. O que eu nunca aconselho a fazer é colocar câmeras falsas, porque é uma falsa sensação de segurança e pode, por exemplo, digamos que tem uma câmera falsa no elevador. Uma mulher entra no elevador, um desconhecido, um entregador entra no elevador e assedia ela. Então ela pede as imagens para lançar no processo. E o síndico chega e fala, as câmeras eram falsas. Isso daí também vai gerar um dano para o condomínio em um processo judicial. Outra coisa que não pode ter é uma câmera focada direto que dê acesso ao interior da unidade, quer seja uma casa ou quer seja um apartamento. A imagem deve pegar a área e não um foco específico de uma unidade. E com relação à captura de áudios, muito cuidado. Pode ter, mas não pode liberar, porque não se sabe se um condômino está ali querendo invadir a vida privada do outro condômino. E isso, inclusive, vai gerar diversos danos ao condômino. Agora, pode ter naturalmente, na sala do síndico ou sala de reuniões do síndico com o conselho, uma captura de áudio e vídeo que vai ficar ali arquivado. E falando em arquivamento, nós vamos ver o seguinte. As câmeras precisam ter, por ser um sistema de segurança, precisa ter um local que armazene essas imagens. Então, faça uma assembleia, determine aonde vai ser cada câmera e quanto tempo vai haver o backup de armazenamento dessas imagens. Isso é estritamente importante e sempre que uma câmera der problema, já comunique ao condomínio, à assembleia, que será substituída e também coloque coloque junto às câmeras placas que vai dizer o sorria, você está sendo filmado, ou de alguma forma deixar claro que as pessoas que ali adentro estão sendo filmadas. Eu quero encerrar esse momento aqui desse assunto relatando um caso em que um advogado tinha um escritório em casa, na sua unidade imobiliária, no apartamento. E ele entrou com uma ação relatando que aquilo ali prejudicaria a sua profissão, porque nas imagens das câmeras dava para ver os clientes que entravam e saíam, e tem a questão do sigilo profissional que o advogado é obrigado a guardar. Então, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro entendeu que apenas um condômino se sentindo incomodado com gravação das imagens não enseja nulidade do ato. Ou seja, o condomínio não é obrigado a parar de filmar o hall de acesso à unidade dele, até mais porque tem mais condôminos, e não trouxe prejuízo a nenhum condômino, justamente porque o que importa ali dentro do condomínio é realmente a segurança de todos os condôminos. E eu quero ler aqui para você, finalizando, a decisão que o desembargador teve. E diz o seguinte: mero equipamento de segurança destinado a monitorar a circulação do corredor e hall dos elevadores não interfere no exercício da nobre profissão do advogado, nem no relacionamento destes com seus clientes. Prédios públicos e privados, bancos e ruas, shoppings e campos universitários, até tribunais de justiça são dotados desses outros equipamentos, até mais sofisticados, indispensáveis para garantir em um mínimo de segurança, e nem por isso nos sentimos constrangidos. Com isso, espero ter respondido às suas dúvidas e às suas expectativas. Dê o like no vídeo, compartilhe e torne-se membro do canal. Abraços!